precisa substituir a falta de empenho do Estado, por exemplo. Quando eu falei da filosofia, eu posso falar da música também, entendeu? Diferente da sociedade americana, o Estado investiu na música, entendeu? Ali você vai formar grandes músicos. Sim. Entendeu? Então, é triste um país que precisa de gênios, porque o gênio expressa exatamente a carência do Estado, né? Quantas pessoas não poderiam ser grandes músicos, né? Que ficaram aí ao relento. E mesmo, e você quer saber, eu conheci grandes músicos que viveram o mesmo processo que eu, né? Que a minha grande tragédia, e quando eu falo tragédia, eu entro numa outra seara, né? Que é o seguinte, eu não consegui entrar no cast de uma grande gravadora. Uhum. E isso é terrível. Vou te explicar por quê. Porque na sociedade, na indústria brasileira, durante uma época, década de 70, 80, 90, 2000, aquela época, né, de ouro da música brasileira, né, em que as indústrias fonográficas faturavam demais, né, hoje nem tanto, né, o que acontecia era o seguinte, havia um vínculo entre a gravadora, a rádio e a imprensa escrita, entendeu? Se você, como artista, não tivesse a sorte, porque eu encontrei grandes talentos fora da grande gravadora. Se você não tiver a sorte de ser contratado por uma grande gravadora, a tua música nunca vai tocar na rádio, meu amigo. E se a tua música nunca vai tocar na rádio, você nunca será recebido pela imprensa escrita. Uhum. Você tá me entendendo? Então, cara, a luta, né, de muitos para tentar entrar numa gravadora foi o que eu sofri na carne, cara. Eu sofri na carne isso, né? E eu sabia que naquela estrutura da sociedade, gravadora, rádio, imprensa escrita, se eu não conseguisse fazer parte desse percurso, eu tava fudido, cara. Nada ia acontecer. Eu tava fudido. Então o que aconteceu? Comigo aconteceu o seguinte, eu vou publicar um livro agora, um livro de ficção, de contos, chamado Homem-Rato. O rato, para mim, tem uma importância muito grande, sabe? Porque o rato como animal mesmo. Porque o rato é o seguinte, o rato, se você pegar um rato e deixar ele num lugar todo fechado, ele vai arrumar uma brecha para sair fora. Ele vai procurar uma brecha. Ele não vai ficar quietinho no canto dele, não, cara. O rato vai buscar todos, cara. Não é à toa que o rato é perseguido, né? O rato é perseguido pelo gato, né? O gato e o rato, né? O desenho animado. O rato tá sempre em fuga e tá sempre arrumando um buraco para tentar sair daquele ambiente fechado, né? Então eu vou publicar um livro agora chamado Homem-Rato. Vai sair agora no próximo mês pela Cotter Editorial, uma editora de Curitiba, né? Que é um livro de contos e que o tema principal é esse, né? É o Homem-Rato, é o rato que não se conforma com um ambiente fechado. Quer dizer, o ambiente na música, para mim, estava completamente fechado, né? Só vou te dar um exemplo. O jornal da minha cidade, o jornal mais importante da minha cidade, durante os anos 80 e 90 foi o Jornal do Brasil. Depois ficou o Globo. O jornal mais importante da minha cidade hoje é o Globo. Ainda que ninguém mais compre jornal, né? Uhum. Para ler papel, aquele negócio todo. E se eu te disser que como artista carioca, durante mais de 30 anos de carreira, o editorial de música do jornal O Globo nunca abriu um espaço para o Rogério Skylab. Nunca. Eita. Agora, eu te pergunto, a minha música devia ser ruim, né? Minha música devia ser ruim, né? Ou então, provavelmente eu não estava dentro de um grupo. Às vezes os músicos surgem dentro de um grupo, de uma cena. Pode ser isso? Eu acho que não. É justamente isso. Por não estar numa grande gravadora, eu não tocava em rádio e eu não era recebido pela imprensa escrita. Era a estrutura cultural do Brasil, era essa, entendeu? Como é que você me fala, por exemplo, sei lá, de
uma Elis Regina, então ela foi realmente um gênio? Elza Soares. Uma grande cantora. Elza Soares. São grandes cantoras, todas Você elas. entende? Porque elas realmente chegaram São grandes cantoras. internacionalmente conhecidas. Seriam Mas gênios, isso porque eu falo assim, elas vieram de uma estrutura... Mas e quantas Elza Soares que não entraram? Isso eu quero... E quantas Elis A Regina minha colocação que a é gente essa. tem pelo Brasil inteiro, que ninguém nunca fica sabendo? Não estou negando os grandes talentos, não. A Elis Regina, a Elza Soares, são todas maravilhosas. Deus me... Eu quero dizer que era uma sociedade de exclusão. Porque para escolher uma Elis Regina, estava eliminando quantas Elis Regina, outras Elis Regina. Era uma sociedade de exclusão, não era uma sociedade inclusiva. Até melhores, né? Até melhores poderia. Podia. Mas aí é o seguinte, dentro dessa estrutura de exclusão, você tem dois comportamentos. O primeiro comportamento é você se tornar uma pessoa ressentida. E qual é a característica fundamental do ressentimento? O ressentido é aquele cara que não faz nada, que fica imóvel. A imobilidade é a característica principal do ressentido, né? E ele vai ficar falando mal. Vai ficar parado. A outra posição, que foi a posição minha, foi do rato. Você é o homem-rato. Foi do rato. De não me conformar e de procurar brechas, procurar espaços de saída, entendeu? Então, qual foi o meu primeiro momento que eu consegui uma saída? Porque eu não parava. Você acha que eu vou ficar de braço cruzado diante de uma situação fechada, de exclusão? Não. Foi o Jô Soares. O Jô Soares foi o primeiro momento. Foi o primeiro momento do buraco que o rato conseguiu sair. Ele te convidou ou você conseguiu? Você achou o buraco? Você achou o buraco? Não chamou ninguém, não me chamou nada, não. Eu tentei uma vez, me respondeu a produção? Não. Tentei a segunda vez, a produção me respondeu? Não. Terceira vez, aí a produção... Pô, vamos trazer esse cara aqui, que ele fica aqui perturbando. É o rato. É o rato que não para. Ele não para. Então, para mim, a figura do homem-rato é fundamental, porque numa sociedade de exclusão, numa sociedade fechada, ele vai buscar meios de saída, ele vai encontrar brechas, né? E quem falava isso não sou eu, não. Esse grande poeta tropicalista, Torquato Neto, ele falava disso, né? De você procurar brechas. Porque a sociedade é fechada. Ele também vivia uma sociedade fechada dos militares, né? Então, o tempo todo é encontrar brechas. O duro que eu tenho medo dessa questão de rato, igual do gênio, assim, sabe? Porque senão fica parecendo que o homem-rato é uma questão de meritocracia, sabe? Não. Que ele tentou tanto, até que ele conseguiu, entendeu? Ele foi tentando, então você faz. Tem muitos que não vão conseguir, mas Exato, a maioria não vai conseguir. E outra coisa, dentro dessa estrutura, você fala de um jeito como se eu tivesse conseguido. Então eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo claro. Não, pra mim tu conseguiu. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu estou fazendo um disco agora com um colega meu, João Brasil, um cara espetacular, DJ, produtor. Ele vive em Miami hoje, sabe? E ele produziu um disco espetacular. A minha dificuldade agora é lutar para sair por um selo gringo. E não é fácil, é difícil pra caralho, cara. Entendeu? É muito difícil. Então você vê, eu com 70 anos, eu ainda me sinto ainda na condição de rato. Lutando, batendo na porta, tentando uma saída, tentando um espaço. O tempo inteiro, cara. Essa é a minha condição, entendeu, cara? Então, assim, quando você fala nisso, eu não me sinto um vitorioso, nada disso, cara. Não me sinto um vitorioso. Eu me sinto sempre em luta, buscando espaço o tempo todo. Buscando espaço, entendeu? Mas isso, assim, eu entendo o que o Cabeleira fala e eu presencio muito mais do que você explica. Por que eu entendo o que ele fala e vivencio muito mais do que você explica? Porque o que você explica é que realmente você tem 70 anos buscando, já fez coisa pra caramba, tá mais do que reconhecido, mais do que conhecido, porque o problema é que antigamente você não tinha gravado porque ninguém te conhecia, isso não é um problema mais. Mas o que o Cabeleira fala é que o sucesso pra você seria o quê? Porque, cara, musicalmente você já mostrou que você tem capacidade, você fez, eu acho que tudo que você quis e vai continuar fazendo.
como pessoa, acho que você já é satisfeito também. O que é que você busca? Que você ainda não conseguiu. O que é o rato em você? O que eu busco, cara, o que é o rato? O que eu busco, por exemplo, se o rato, estamos falando de rato, se o programa do Ratinho, que é talvez a coisa mais, né, uma das excrescências, né, total, se me chamar para eu cantar no programa dele, eu vou. Ratinho! Eu vou em qualquer lugar, cara. É disputa de espaço. Tô falando do Homem-Rato, cara. O Homem-Rato quer espaço, ele quer sair da situação de exclusão, da situação de fechamento, entendeu? Então, se existe uma oportunidade de eu mostrar minha música para uma porção de gente, é isso que eu quero fazer. Você se sente excluído, Rogério? Eu sinto, até hoje, eu sinto excluído. Eu me sinto excluído. Eu sinto um fechamento, cara. Eu produzi tanta coisa, né? Tô aqui no podcast sensacional de vocês e tal. Eu sinto o espaço fechado. Eu não posso fazer... Quer ver uma coisa? Quer ver um exemplo? Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Cara, eu nunca fui chamado para um grande festival de música. Pega um Rock in Rio da vida e tal. Eu nunca fui chamado. João Rock. Nunca fui chamado para um grande festival de rock. Então o João Rock é um grande. O João Rock é caramba, é grande. É. Um grande festival, nunca fui chamado. E aí, 30 anos produzindo discos, uma discografia extensa das maiores, nunca fui chamado num grande festival. Cara, eu vou montar um festival do caramba, você vai abrir pra gente. Tem artistas que cantam muito em Sesc. Porque o Sesc realmente, principalmente o Sesc de São Paulo, é primeiro mundo. Primeiro mundo, em todos os níveis, né? Nível de camarim, palco, som, cachê, primeiro mundo, né? Tem artistas que cantam muito em Sesc, cantam semi. Eu, assim, raramente canto, já cantei, mas assim, canto muito pouco, entendeu? Eu tô aí na estrada viajando, eu viajo pro resto. Eu sou rato, eu viajo pra tudo quanto é lugar. Num trio elétrico da Bahia, tu iria? Eu ia pra qualquer lugar. Eu vivo em percurso. Já cantei no Acre, eu canto em tudo, no Brasil inteiro. Eu canto no Brasil inteiro, né? Mas assim, no Sesc eu tenho muita dificuldade. Aí eu vou ficar chorando pitangas? Não, cara. Eu vou arrumar botecos, eu vou arrumar lugares para fazer show. Tô sempre em movimento. Você tá me entendendo? Eu tô sempre em movimento. Eu nunca vou ficar lamentando. Eu não vou ficar parado lamentando. Entendeu? Eu sou rato, caralho. O Skylab não é o nome de um festival? De uma música de um festival que você... Não. Skylab é uma... Não. Eu fiz parte de um festivalzinho, mas nem... Eu fiz parte, assim, para... É um festival antigo em Juiz de Fora, de concurso para tirar primeiro lugar. Então, enquanto o júri estava escolhendo lá, eu entrei no palco e comecei a cantar umas músicas, entre elas o samba do Skylab, que eu nunca gravei. Né? Eu nunca gravei porque eu não gostava desse samba. Assim,